Lá no começo dos anos 2000, pegar um táxi em São Paulo era uma história completamente diferente. A cidade era dominada pelos pontos de táxi e pelas cooperativas de radiotáxi. A gente via aqueles carros amarelinhos parados nas principais ruas de comércio, nas esquinas das grandes avenidas, em shoppings, perto de prédios públicos. Era o cenário comum da cidade. Para um taxista, ter uma vaga em um ponto era o objetivo de vida. Pouquíssimos rodavam por conta própria. E quem não tinha um ponto, lutava para conseguir um, de preferência naqueles lugares mais movimentados, onde as corridas eram melhores e mais frequentes. O curioso é que muitos desses pontos nasceram de forma natural. Um grupo de taxistas começava a parar sempre no mesmo lugar, numa esquina movimentada, sabendo que ali, em certos horários, haveria muita gente precisando de transporte. Depois, eles corriam atrás da regulamentação no Departamento de Transportes Públicos, o DTP, para oficializar o ponto. Essa organização trouxe algo muito valioso: segurança e confiança. O passageiro sabia onde encontrar um táxi e o taxista tinha uma clientela mais ou menos garantida. Com o tempo, essa relação se tornou muito próxima. As pessoas confiavam nos taxistas do seu ponto de confiança para levar os filhos à escola, para socorrer alguém numa emergência. Era uma relação quase familiar, de vizinhança. O taxista do bairro se tornava uma figura conhecida e respeitada. Mas, enquanto essa estrutura parecia funcionar perfeitamente, um problema silencioso começou a crescer, e quase ninguém percebeu na época. A maioria dos taxistas que trabalhavam nos melhores pontos, localizados no centro e nos bairros nobres, na verdade morava bem longe, nas periferias da Zona Leste ou da Zona Sul. Todos os dias, eles cruzavam a cidade para chegar aos seus pontos de trabalho. Enquanto isso, nas periferias, ficavam os taxistas mais velhos, que já não tinham mais pique para encarar o trânsito caótico do centro. Essa dinâmica criou uma divisão. Além disso, com pontos em quase toda a esquina e com essa forte relação de confiança, o passageiro que simplesmente acenava na rua começou a desaparecer. As pessoas iam direto aos pontos. Isso gerou dois grandes problemas. O primeiro foi um atrito crescente entre os taxistas que tinham ponto e os que não tinham, que disputavam os poucos passageiros que ainda pegavam táxi na rua. O segundo problema foi ainda mais grave e afetou o bolso de todo mundo: o preço da corrida. Pense bem. O taxista fazia uma corrida do seu ponto no centro para um bairro distante. Para voltar ao ponto, ele muitas vezes rodava vazio. Para compensar esse prejuízo e o tempo perdido no trânsito, o valor das corridas precisou subir. As bandeiras, o taxímetro, tudo foi se ajustando para cima. No final dos anos 2000, essa situação atingiu um ponto crítico. Andar de táxi em São Paulo virou um serviço de luxo, acessível apenas para a elite e para o mundo corporativo. Os próprios carros refletiam isso. Mesmo os táxis comuns eram modelos mais caros, mais luxuosos. O táxi deixou de ser um transporte para o cidadão comum e se tornou um artigo para poucos. Então, em 2014, o Uber chegou. E a chegada do Uber não foi apenas a chegada de um concorrente, foi uma revelação. Descobriu-se que existia uma geração inteira de jovens que nunca na vida tinha andado de táxi. Eles não sabiam o que era um taxímetro, como funcionava. A única coisa que sabiam sobre táxis era o que todo mundo dizia: é caro demais. O Uber veio com uma proposta agressiva, usando a tecnologia para conectar motoristas e passageiros de uma forma revolucionária. O preço era mais baixo, o pagamento era fácil, pelo aplicativo, e de repente, o transporte individual de passageiros se popularizou de uma forma que ninguém imaginava. Pessoas que antes jamais pensariam em usar um serviço de carro particular, por causa do custo, se tornaram os principais usuários. O Uber não apenas mudou o mercado, ele criou um novo mercado, democratizando o acesso a um serviço que tinha se tornado exclusivo. A história do táxi em São Paulo é um exemplo perfeito de como um sistema, mesmo parecendo estável e funcional, pode se tornar obsoleto quando perde a conexão com a realidade da maioria da população. A conveniência dos pontos e a confiança criada acabaram, ironicamente, contribuindo para encarecer o serviço a ponto de afastá-lo das pessoas. Foi uma lição dura para o setor e uma transformação que mudou para sempre a forma como nos movemos pela cidade. Gostou de conhecer essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Já andou de táxi naquela época? Qual sua experiência? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Valeu e até a próxima!